Honra e glória seja dada ao Deus de Israel, ao Deus vivente. Irmãos, nesta manhã eu me sinto de ler um trecho da sua santa e bendita palavra, mas antes eu vou fazer uma oração aqui na presença de Deus e creio que Deus vai nos ouvir. Nosso eterno Deus, Criador do céu e também da terra, formador de todo o universo, em nome de Jesus, o teu santo Filho, aquele que veio nesta terra para cumprir uma missão remidora, para salvar a humanidade de todo o pecado, de todo o mal, abrindo um caminho, Senhor, aonde não tinha caminho, fazendo um milagre, Senhor. O maior milagre, o milagre da cruz, aonde ali, Senhor, ao Senhor Jesus verter o seu sangue imaculado, comprou-nos com grande preço, Senhor, mais alto do que qualquer valor nesta terra. O ouro e a prata não pagaria uma alma, todo o ouro e a prata do mundo não conseguiria pagar uma alma, mas o sangue do Senhor Jesus, pelo poder imaculado da sua força, nos deu a sorte de crermos na sua palavra e aceitarmos como o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, obedecendo o mandamento do batismo e crendo em Jesus Cristo como nosso pessoal Salvador. E hoje, Senhor, servimos ao Senhor com liberdade de espírito e proclamamos o Evangelho e a palavra da vida para aqueles que precisam, Senhor, de ouvir como nós também precisamos. E às vezes usamos até algum meio de tecnologia, muitos até podem nos ignorar, nos julgar, mas, Senhor, quantos que estão nesse momento em necessidade espiritual, precisando de uma palavra, precisando de uma ajuda, de um amparo, de um pedaço de pão. E nós, Senhor eterno, alguém pode dizer, essa comida parece que é comida enlatada. Senhor, às vezes nós quando estamos no deserto, levamos uma comida enlatada, mas ela está preparada com todos os ingredientes necessários para que ela não estrague. E a tua palavra, Senhor, quer ela por céu, pelo mar ou pelo ar, Senhor, muitas das vezes nós não entendemos, mas nesse momento nós vamos pregar a palavra pelo ar, porque através dos satélites de comunicações, através das linhas, Senhor eterno, telefônicas, aleluia, através da internet, as ondas, Senhor, viajarão, subirão nos satélites e chegarão nas casas daquele a quem ouvirão, e por certo, Senhor, alguma coisa tu fará, algum milagre, algum prodígio, alguma maravilha, e o teu nome será glorificado. Entregamos enfermos, necessitados, aleluia, irmãos e irmãs que estão sofrendo nos leitos de dores, e te pedimos a tua misericórdia sobre todos eles também. Manda a tua santa palavra e fala conosco, e nós glorificaremos o teu nome. No nome de Jesus, o Nazareno, o leão da tribo de Judá, que vive e que reina não só hoje, mas para uma vida eterna. Amém e amém. Honra e glória seja dada ao Deus vivente. Amém. Irmãos, agora nós vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo de Deus, irmãos, porque a palavra de Deus, ela é para nós a razão de toda a nossa existência, de toda a nossa vida. Se não fosse pela palavra de Deus, nós não teríamos condições de sobreviver na face desta terra. Sobreviver na face da terra, irmãos, nos dias difíceis que estamos enfrentando, onde vemos o cumprimento da palavra, o cumprimento das profecias a respeito da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, e a terra já está demonstrando também, clamando também, para que a volta do Senhor se aproxime, porque nós já estamos vendo tudo o que estava escrito se cumprindo naquilo que, vamos dizer assim, nós conhecemos das sagradas letras, das sagradas escrituras. Então o Senhor, Ele sabe, Ele conhece, e Ele sabe todas as coisas e todas as necessidades de cada um de nós. E nós não devemos ficar contristados nem com medo, mas devemos ter coragem para enfrentar os dias que ainda estão por vir e sabermos que unidos em Cristo Jesus nós haveremos de vencer todas as batalhas, mas temos que estar unidos. Temos que estar unidos, não degladiando-nos uns aos outros,
mas ajudando-nos uns aos outros em oração, para que pela eficácia da oração possamos também ter este maravilhoso encontro com o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com a ajuda de Deus, Deus me dará a graça de ler um salmo, talvez muito conhecido, que é o Salmo 46. Aqui no título diz: A fé perfeita em Deus. Nós vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Finde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos, pois, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Só até aqui. Amém. Então, irmãos, dentro deste salmo podemos observar, irmãos, o valor que há em um homem, uma mulher, que dentro dele tem no seu coração o desejo de servir a Deus. Desejar servir a Deus é algo magnífico, algo que traz, irmãos, alegria, mas ao mesmo tempo, irmãos, que nós nos alegramos por servir a Deus, sempre terá aquele que vem contra nós para querer fazer-nos impedir a nossa jornada. Não deixar com que a nossa boca seja aberta para que através das palavras que pelo Espírito de Deus Ele coloca na nossa boca, palavras que são para confortar as almas que estão abatidas, feridas, machucadas, essas palavras não cheguem aos ouvidos daqueles que precisam ouvir. Mas quando pela fé nós estamos diante de Deus e o Senhor nos cobra, como me cobrou hoje pela manhã, ao orar, que fizeste este vídeo, porque por certo alguém necessitará de ouvir em algum lugar desta terra, desse planeta, ainda que o meu canal seja um canal muito simples, nem tenho muita visualização, mas não importa, importa que a palavra de Deus seja pregada para aqueles que quiserem ouvir. Não estamos aqui falando de nenhuma denominação, nem falando de ninguém. Estamos falando de alguém muito importante. E este alguém se chama nosso Senhor Jesus Cristo, se chama o nosso Deus eterno que fez o céu e a terra, que colocou dentro de nós um desejo de servi-lo. E por esse desejo nós queremos ter uma fé perfeita em Deus. Então o salmista, por essa fé, nesse Salmo 46, que servia para cântico sobre Alamote, para os cantores e entre os filhos de Corã. Então, irmãos, esse salmo servia para louvar a Deus e também, ao mesmo tempo, é a própria palavra de Deus. Como uma poesia inspirada do céu, o salmista, com palavras sábias do Espírito de Deus, pronunciava na sua boca: Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na nossa angústia. Quem que quando não está na angústia, na situação difícil da vida, nos momentos das dificuldades, nos momentos em que muitas das vezes encontramos, irmãos, barreiras para querer fazer com que nós viemos a chegar a menos, vier a menos e ser tomados da depressão, do desespero, da angústia de alma, quem não precisa de alguém para confortar o seu coração? Quando sabemos que temos um Deus presente,
nós não tememos, porque sabemos que Ele está nos observando com carinho, com amor, porque Ele sempre foi e sempre será o Pai da misericórdia. Sabemos que Ele está cumprindo a sua palavra. Vemos o mundo como está, irmão, já perto da manifestação do anticristo, que o espírito do anticristo já está na terra. Mas mesmo assim, o Senhor continua guardando a sua igreja, o seu povo, os seus escolhidos, que estão espalhados por diversas partes do mundo, irmãos, não dentro de uma denominação, mas estão espalhados por vários lugares, em lugares remotos até, e muitas das vezes, aleluia, precisam de ser socorridos pela palavra de Deus, como nós ouvimos agora, não sei se vocês ouviram, o som de uma ambulância passando na frente do meu apartamento. Quando ela liga a sirene, é porque é sinal que alguém está precisando de ajuda imediata. O Senhor ligou a sirene da misericórdia para socorrer aqueles que estão precisando de ajuda. Cremos que todos precisamos, mas quando temos o Deus que temos, não tememos, ainda que a terra se mude. Que tem uma profecia, ainda que a terra se mude. Irmãos, então a mudança dos polos, dizem os cientistas, os homens entendidos, que está tendo uma mudança de polos no planeta. Eu não entendo sobre isso, sou leigo, não tenho estudo suficiente para alcançar esta parte. Porém, está escrito aqui, ainda que a terra se mude, ainda que a terra, que os polos se movimentem, nós não temos que temer, ainda que os montes, pelo movimento da terra, se transportassem para o meio dos mares, nós não teríamos o que temer. Por quê? Porque temos um Deus. Diz a palavra que nos últimos dias até o bramido das ondas assustariam os homens. Mas aqui está dizendo, ainda que as águas rujam e se perturbem, também não precisamos temer. Ainda que os montes se abalem pela braveza, pela sua braveza, a terra venha se movimentar e os montes se abalassem pela sua braveza, nós também não teríamos que temer, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Bendito é o nome do Senhor, das moradas do Altíssimo. E aquele que é filho do Altíssimo será guardado pelo Altíssimo. E aquele a quem Deus guarda, Deus guarda. Deus não é um Deus que mente, um Deus que fala e não cumpre. Um Deus que diz para falar alguma coisa e aquilo que fala ele se esquece. O homem se esquece com facilidade. Eu posso dizer de mim, preciso ir ao médico, tenho que marcar ali. Preciso fazer alguma coisa, tenho que escrever num papel. Porque a mente humana é falha. O homem, pelo seu próprio conhecimento humano, aleluia, acarretando muita coisa no seu cérebro, irmãos, ele começa às vezes a falhar, mesmo que ele tenha conhecimento, às vezes ele precisa descarregar um pouco daquilo que ele sabe, ou dos seus negócios, agendar, escrever, e às vezes até distrair a sua própria mente com coisas que são boas, porque existem muitas coisas boas que nós podemos aproveitar na face da terra. Alguém diz que no mundo não tem nada que presta. Ora, irmão, tem sim. Se nós sairmos, não no mundo do pecado, mas se nós sairmos, darmos uma volta numa praça, olharmos a natureza, as árvores, as flores, o jardim, nós vamos ver que em tudo nós podemos dizer que a mão de Deus está sobre tudo aquilo, e isso faz bem também. Nós não vamos ficar presos dentro de um lugar com medo da volta do Senhor, porque não precisamos ter medo. Quem tem medo não é perfeito em caridade. Nós temos que temer. Uma coisa é temer e outra coisa é ter medo. Eu temo a Deus, respeito a Deus, mas não tenho medo. Por que medo, se Ele é o meu Pai? O filho não precisa ter medo do Pai, ele tem que temer o Pai. Temer quer dizer respeitar, reverenciar, ser agradecido pelos benefícios que o Pai nos deu. Ter medo é quando se faz algo errado e se teme por aquilo que se fez. Se teme no sentido de ter medo, ou melhor, tem medo daquilo que fez. Eu temo as autoridades, mas não tenho medo delas, porque não fiz nenhum crime para ter medo das autoridades. Respeito as autoridades, respeito os reis, os governos,
mas estou dentro da lei, então estando dentro da lei, tenho o meu respeito. Agora, quando o homem sai fora da lei, desobedece à lei, faz aquilo que é errado, ele passa a não só respeitar, ele deixa às vezes de respeitar e entra nele o medo, porque ele fez algo errado, então ele tem medo. Eu tenho medo no sentido, se eu não temer a Deus, eu tenho medo, mas se eu temo a Deus, eu respeito a Deus. Temer é melhor do que ter medo, porque quem teme procura não errar. E todos erramos, mas temos que temer. Temos que ter medo de errar, para não desagradar a Deus, porque Deus, ele é um Deus que não merece ser desagradado. E erramos todos os dias, mas graças a Deus que nos dá vitória, o amor de Jesus Cristo, que nos deu, irmãos, deixou uma oração, lá em 17 de João, salvo erros, Evangelho, ele fez uma oração para os seus discípulos. Ele disse: Pai, não peço que tu os tires do mundo, mas que tu os guardes do mal. Glória ao nome santo do Senhor. Veja como o Senhor, irmãos, ele tem um cuidado por aqueles a quem ele ama. Veja como ele tem um cuidado por todos aqueles que ele escolheu, que ele adotou, que ele fez ficar sendo seus filhos por misericórdia, por bondade, porque nós não tínhamos o direito algum de ter, irmãos. Então ele disse assim, capítulo 17 de João, diz assim: E Jesus falou assim, levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho também glorifique a ti. Assim como me deste o poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha que coisa linda, irmão. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, o Senhor nos fez filhos de Deus. E o Senhor pediu para que o Pai nos glorificasse. Glorificar com o temor, glorificar com a fé, porque são coisas que não são nossas. Se Deus não colocar em nós a fé, o temor, a obediência, entenda o que eu quis dizer do medo. Quer dizer, não, eu tenho medo de Deus, Deus parece que é um Deus cruel. Não, irmão, Deus não é cruel. Mas porque Ele permite tanta coisa, a vontade permissiva de Deus, às vezes, irmãos, é por causa da própria incredulidade do homem. O homem fere a terra e a terra responde com o furor, com a sua também, pelo seu intuito natural, pela sua regra natural da natureza. O homem desmata, queima, automaticamente vai prejudicar, vai trazer problemas para o planeta, vai trazer problemas para a terra. Mas quem que queimou? Foi o homem. Deus não mandou o homem queimar. Mas quem que pôs fogo? Às vezes foi o homem que pôs fogo. Quem fez aquilo? Às vezes foi o homem que fez aquilo. Por que tantas guerras? Porque o homem provoca guerras. Porque o homem quer tanto poder? Porque ele quer dinheiro, porque ele quer ser maior. Por que tantos separativismos? Porque tantas pessoas querem dominar? Porque querem ser alguma coisa e ter um poder nas suas mãos. Porque aqueles que têm o poder querem dominar sobre aqueles que são menos favorecidos. E muitas das vezes os que são menos favorecidos sofrem pela fome, pela nudez, pelo desastre, porque não tem um lugar adequado para morar, não tem uma casa melhor para viver, não tem um lugar para colocar os seus filhos, nem colocar a sua família, e às vezes tem que morar em morros, em lugares de perigo, mas não é porque eles querem, eles estão ali, irmãos, porque não tem outro lugar para ficar. Se todos pensassem realmente no verdadeiro amor, cada um pudesse dividir um pouco que tem com aquele que não tem, tudo seria diferente. O Senhor Jesus, ele veio ensinar algo que o homem ainda não aprendeu, mas que nós estamos pregando. Não somos perfeitos, não temos perfeição, mas acreditamos na fé perfeita em Deus.
Ainda não temos essa fé perfeita, mas cremos que Deus pode, com toda a sua força, nos revestir desta fé. E se você, irmão e irmã que está ouvindo, seja lá de qual for a sua igreja ou religião, o Senhor diz para você: aqui nós não estamos pregando religião, nós estamos pregando Jesus Cristo. A palavra religião quer dizer religação. Nós, estando ligados com Cristo, nós vencemos o pecado, vencemos o mal, e diz a palavra que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas e ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Então isso Deus se agrada. Irmã, não desanime se aonde você vai há algum exclusivismo, alguém só acha que lá que tem a salvação. Lembra-te que a salvação está em Jesus Cristo. E o Senhor virá e mostrará para os homens e para aqueles que não entendem que só Jesus Cristo salva, não há outro Salvador. Por isso tu estás provado e provada, achando que Deus não te ouve, ou que o Senhor não está do teu lado, mas lembra-te, levanta a tua cabeça neste momento e dá um glória a Deus e creia que o Senhor está na tua vida, na tua causa, na tua necessidade, e que aonde você estiver, mesmo só dentro do teu quarto, se você dobrar o teu joelho e falar com o Deus que fez o céu e a terra, tu receberás uma resposta, porque Ele é o Deus, aleluia, da fé perfeita. Glória ao nome do Senhor. Que haja, aleluia, entre nós esta fé, que haja entre nós, irmãos, bendito seja o Senhor, esta confiança em Deus, para que através dela possamos vencer os obstáculos da vida, crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador, aceitando, aleluia, e obedecendo o mandamento sagrado do batismo. Nós teremos o direito, irmãos, aleluia, aperfeiçoados por Deus, não pela nossa capacidade ou sabedoria. Eu mesmo não tenho, pode ter alguém que escutar este vídeo e falar: esse homem nem pregar não sabe. Não tem problema, irmão, glória ao nome do Senhor. As palavras que vos digo, não as digo também de mim mesmo, sai do meu coração, inspiradas pela Bíblia Sagrada. Não tenho aqui nenhum esboço, não estudei nada para ler esta palavra. Eu fui orar e Deus me pôs na minha mente de ler este capítulo, aleluia, e dizer para todos nós e para inclusive para mim também: vamos contemplar as obras do Senhor na nossa vida, na nossa casa, no nosso dia a dia. Às vezes reclamamos tanto e glorificamos pouco, às vezes pedimos muito e agradecemos pouco. Vamos agradecer mais, porque mais o Senhor se agrada de nós, irmão. E não deixa faltar o oxigênio, não deixa faltar a água, não deixa faltar nada. E quando parece que está tudo perdido, sempre uma porta de escape se abre na vida daquele que tem fé em Deus. Tenha fé, irmão. A tua vida está escondida em Cristo. Não se preocupe, virá o anticristo, virá seja lá o que for. Nós sabemos muito bem que tudo isso tem que acontecer, mas lembra-te de uma coisa: se a tua fé for perfeita em Deus, sobre toda a glória haverá uma proteção. E o Senhor não deixará com que a nossa alma se venda. Bendito é o nome do Senhor, por causa de um bocado de pão ou por causa de alguma coisa. Porque aquele que está conosco quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aleluia. E será exaltado sobre a terra, porque Ele é o Senhor dos exércitos. O Deus que está conosco, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Que o Senhor seja o teu e o meu refúgio, e que se você está passando alguma dificuldade, esconde-te agora, aleluia. Como é que eu posso me esconder? Aleluia, eu não tenho para onde correr, nem para onde ir. Eu vou te ensinar então como você deve se esconder. Esconde-te na comunhão da oração, esconde-te, glória ao nome do Senhor, dentro, aleluia, da palavra. Esconde-te em Jesus Cristo. Peça para Ele ser o teu esconderijo e Ele vai fazer um milagre na tua vida. Aleluia. Imagine Noé
dentro da arca. Glória ao nome santo do Senhor. Ele estava dentro daquela arca. Quem está dentro da arca hoje, aleluia, ainda que a tempestade possa lá fora ser forte, entra na arca. Mas qual é a arca hoje? Entra em Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim encontrará pastos verdejantes e águas tranquilas. Entra em Jesus Cristo, a arca da salvação, a graça da salvação, e nenhum mal sucederá na tua tenda. E se você tiver que passar por algum processo, a força daquele que te colocou nesse caminho, nesta pregação, te dará condições de resistir toda luta, toda dor, toda tempestade. Porque veja bem, irmãos, vamos lá falar de Noé, no capítulo, salvo erro, 6 de Gênesis, quando Deus mandou o dilúvio na terra. Vejamos que Deus mandou Noé fazer a arca, mas não está escrito em lugar nenhum, pelo menos eu nunca li, irmão. Se tiver alguém que já leu, pode ser que eu esteja enganado. Não vou dizer que em parte conhecemos e também em parte profetizamos. Então podemos dizer assim, que Noé, irmão, quando fez aquela arca, Deus anunciou para ele que a corrupção do gênero humano estava totalmente, Deus ia mandar a chuva, então Deus mandou Noé fazer a arca, glória ao nome do Senhor. Veja o que aconteceu, não está escrito que Deus mandou fazer um leme. Você não vai encontrar, Noé fez a arca e fez um leme para conduzi-la. A arca foi levada pela força das águas. A tua vida, a minha vida, será conduzida por aquele que se chama Deus Eterno, que enviou Yeshua. Alguns falam Yoshua ou Yeshua, eu não sei pronunciar muito bem isso. Esse nome em hebraico, Yeshua HaMashiach, quer dizer Jesus Cristo, o nosso mestre, o nosso Messias, que morreu e ressuscitou no terceiro dia, e enviou ele para ser a arca da nossa salvação. Fique firme, não desista. Deus nunca te abandonará. Se você crer, Ele sempre estará do teu lado. Obedeça-o, cumpra a sua palavra, fuja do pecado e deixe o resto na mão de Deus. Porque tudo o que nos falta, Cristo suprirá. Honra e glória seja dada ao nome de Deus. Amém e amém.